Atividade do verbo conjugado. Você assistiu a aula sobre verbo conjugado? Fez todas as atividades que eram necessárias para serem feitas para chegar até aqui nessa aula de correção. Vamos corrigir a nossa aula. Tá preparado? Fez tudo? Vem comigo! Leia o pequeno texto e identifique com um grifo os verbos. Está pedindo apenas para você grifar. Se você quiser fazer mais coisa, você faz, não tem problema nenhum. Vamos dar uma lida aí. Enquanto a formiga trabalhava, eu tenho um verbo aqui. É bom que eu coloque aqui, gente, que o verbo está conjugado, tá? Conjugado. Eu não vou colocar esse nome todo não, vai dar trabalho. Eu vou colocar apenas um C de conjugado, tá bom? C de conjugado. Enquanto a formiga trabalhava, recolhendo alimentos, eu tenho aqui um verbo que está numa forma nominal. É um verbo que ele está na forma nominal. FN. Vou continuar aqui. Enquanto a formiga trabalhava recolhendo alimentos do verão, sua companheira cigarra estava, é um verbo conjugado, estava cantando. Aqui eu tenho uma forma nominal. E os dois juntos formam uma locução verbal. Você está vendo que essas duas formas estão juntas aqui. Estava mais cantando. Portanto, eu tenho aqui uma locução verbal. Vou colocar aqui em cima, ó, locução verbal. A locução verbal, eu tenho aqui o verbo auxiliar, que é sempre o primeiro, e aqui eu tenho o verbo principal. Pessoal, se você não fez isso, não tem problema nenhum, que a questão não está pedindo. Está pedindo apenas que você identifique os verbos. Eu é que estou fazendo mais. Quando chegou o frio e a chuva do inverno, então eu tenho chegou, que é um verbo conjugado, ele está sozinho, ele não está em dupla na locução. Então aqui é um verbo conjugado. Quando chegou o frio e a chuva do inverno, a primeira tinha garantido. Aqui eu tenho o verbo auxiliar, que ele está conjugado. E aqui eu tenho o meu verbo auxiliar, verbo principal, perdão. Verbo principal, que ele está numa forma o quê? Nominal. Os dois juntos formam o que a gente chama de locução verbal. Tinha garantido o seu sustento. Já a segunda não tinha o que comer. Tinha está conjugado, né? Não forma locução verbal, olha, estão distantes, não estão juntos. Aqui está um verbo conjugado. Não tinha o que comer. Agora aqui ele está no infinitivo. Então aqui eu tenho um verbo na forma nominal. Foi aí, eu tenho já meu outro verbo que está conjugado. Foi aí, é uma expressão, verbo conjugado. Foi aí que a cigarra procurou, outro verbo conjugado. Procurou a formiga pedindo. Aqui eu tenho um gerúndio, verbo na forma nominal. Pedindo que dividisse, verbo conjugado. Verbo conjugado. Dividisse com ela aquilo que recolheu. Recolheu, verbo conjugado. A formiga respondeu, outro verbo conjugado. Vamos subir aqui. Você não passou o verão todo, passou outro verbo conjugado. Todo cantando, agora aqui eu tenho uma forma nominal do gerúndio, né? NDO, forma nominal. Enquanto aqui não é verbo não, tá, gente? Aqui é uma conjunção. Enquanto eu trabalhava, trabalhava é um verbo
conjugado. Então, agora, se vire, verbo conjugado. Se vire sozinha. Moral. Precisamos, aqui eu tenho um verbo conjugado, mas eu vou colocar aqui verbo auxiliar. E aqui eu vou colocar verbo principal. Os dois juntos formam o que a gente chama de quê, gente? De locução verbal. Precisamos ser independentes e garantir está na forma nominal do infinitivo, a R ou IR, verbo na forma nominal, o nosso futuro, sem depender do trabalho dos outros, verbo na forma nominal. Gente, trabalho é um substantivo. Olha o artigo aqui, é o trabalho. Aqui não é verbo não, então nem vou grifar. Me diz aí se você achou essa questão difícil. Eu coloquei um texto inteiro aqui para que você pudesse grifar os verbos e acrescenta isso, gente. Coloca aí se é o verbo principal, verbo auxiliar. É muito importante você fazer essa classificação, tá bom? Chegamos na segunda questão que pediu o seguinte. Grife apenas as formas nominais, somente as formas nominais. Eu vou ver se eu obedeço o que está no item da questão. Apenas as formas nominais dos verbos e o seu nome, sem infinitivo, gerúndio, particípio, não é verdade? Então, vamos lá. O blog também teve acesso, teve é um verbo conjugado, então não vou grifar. Teve acesso a documentos enviados pela União dos Povos Indígenas. Enviados. Enviados está no particípio. Professor, por que está no particípio? Porque ele está terminado em ado. Então, vou colocar particípio. Oh, meu Deus do céu. Particípio. Particípio. Ficou meio feio aqui, mas de boa. Vamos continuar. Também teve acesso aos documentos enviados pela União aos Povos Indígenas do Vale do Javari ao Ministério Público Federal, falando do homem conhecido como Colômbia. Beleza. Então, tenho mais duas formas nominais que terminam em NDO. Portanto, eu tenho aqui o gerúndio. Conhecido, ado, ido, eu tenho que o particípio. Beleza, fiz a primeira. Vamos lá para a letra B. A lancha encontrada, terminada em ada, é um particípio, já coloco. Encontrada no rio Itaguaraí, no domingo, foi retirada do porto da Atalaia nesta segunda-feira. Pronto, só tem essas duas. Então, encontrada, eu tenho uma forma do particípio. Foi encontrada. Note que aqui é uma locução verbal, tá? Verbo auxiliar mais verbo principal, mas eu vou grifar somente a forma nominal. Ado, ido, eu tenho outro particípio. Eu selecionei, gente, essas frases aqui de jornais. Peguei o jornal que tinha lá e fui colocando aqui para a gente classificar, tá? Letra C. A polícia informou que foram informou o verbo, mas estão conjugados, né? Foram 5 horas de operação para encontrar a lancha. Encontrar está no infinitivo. A lancha, além do casco da embarcação. Também foram encontrados, eu tenho aqui o ado, que é um particípio. Um motor Yamaha 40 HP. 4 tambores que eram de propriedade de Bruno, sendo NDO, eu tenho o gerúndio. 3 em terra firme e 1 submerso. Pronto, não tenho mais nenhuma outra.
Eu estou grifando é de marca-texto. Encontrado, encontrar e sendo. Gente, me diz aí se eu esqueci alguma, tá? Eu acho que eu não esqueci nenhuma, não. Uma menina de 11 anos está sendo mantida aqui eu tenho uma locução verbal com 3 verbos. Já eu falo disso, espera aí. Sendo mantida pela justiça em um abrigo Santa Catarina para evitar que faça um aborto autorizado. Eu li essa notícia hoje de manhã. Uma menina de 11 anos está sendo é uma locução verbal com 3 verbos. Incomum, né? Desaconselhável, mas de boa. Vamos ver aqui. Sendo está no gerúndio e mantida está no particípio. Evitar está no infinitivo. E autorizado, aduído, também tenho o particípio. Particípio. Ok? Chegamos à terceira questão que está pedindo grife todos os verbos e escreva se estão conjugados ou em forma nominal. Aquilo que a gente fez lá na primeira. Vamos lá. Na decisão, na qual o G1 de Santa Catarina também teve acesso, teve verbo conjugado. Teve acesso? A juíza Joana Ribeiro afirmou, verbo conjugado, que a jovem foi encaminhada. Olha, gente, eu vou grifar isso aqui. Foi encaminhada, eu tenho que colocar aqui é uma locução verbal. Foi é um verbo auxiliar e encaminhada é o verbo principal. Aqui eu tenho um verbo conjugado e aqui eu tenho um verbo na forma nominal de quê, gente? Aduído, na forma do particípio. Ok? Fica sumindo o que eu escrevo, cara. Ao abrigo, por conta de um pedido da vara, um pedido, não tem nada de verbo aqui, gente, da vara da infância com o objetivo de proteger, forma nominal, do que, gente? Do infinitivo. É só isso que está pedindo? Né? Pronto. Do agressor. Agressor aqui é o substantivo. Que a estuprou. Aqui eu tenho um verbo conjugado, mas que agora o objetivo é evitar. Aqui eu tenho uma locução verbal, são 2 verbos. Aqui eu tenho um verbo conjugado e aqui eu tenho um verbo na forma nominal do quê? Do infinitivo. A suspeita é, lembre-se que o é sozinho com acento é um verbo. Então aqui eu tenho um verbo conjugado, eu sou, tu és, ele é, verbo conjugado. É a de que a violência sexual contra a menina ocorreu na casa dela. Meu Deus. Ocorreu, verbo conjugado. Sim? E aí, acertou todas? Comenta, gente, aqui. Ajuda o YouTube a indicar mais e mais o nosso canal. E se você não é inscrito, não custa nada. Se inscreve aqui, faz o login, dá um joinha, clica, manda para os seus amigos para que todo mundo possa ter acesso ao nosso curso. Tchau, gente. Forte abraço para vocês. Tudo de bom.